Peraí. Estão dizendo que, parece que é crítica, né? Estão dizendo que, realmente, se eu acho que eles não falassem da questão, ou se o argumento fosse mais simples em relação à questão trabalhista e eu não fosse criticado, estão dizendo que daí eu falaria dos mandamentos se eu recebesse informação. Bom, não, porque daí eu dependeria na questão de fazer a transição, porque eu não necessariamente obedeceria os 10 mandamentos no início. Então pode ser que demorasse aí, ó. Demoraria um pouco para receber os argumentos complementares essenciais. Eu não sei se eu falaria no primeiro momento, porque ainda eu teria que superar, eventualmente, dúvidas que apareceriam, porque vocês estão dizendo que não. Acho que vocês não estão acreditando nas dúvidas. Eu tive 3 momentos de dúvida diferentes. E ainda teria que superar o medo de falar contra a crise na igreja. E isso levaria tempo. E poderia, sim, perfeitamente, acontecer isso depois da repreensão, em 2022. Poderia ser que eu não tivesse falado sobre os mandamentos até esse momento. Por isso que vocês ficam fazendo assim, no sentido que eu não retornei para fazer a pregação até 2022, embora não tivesse prazo. Não. Pode ser que passaria sim. Há essa possibilidade. Vocês estão negando, vocês estão errados. Porque eu acho que o argumento é que estão pensando que eu teria falado antes de 2022 se eventualmente eu não fosse criticado na questão trabalhista antes. Não pode ser, porque... mas enganamos na questão trabalhista. Não, mas aí não, porque aí que tá. Não houve esse engano na questão trabalhista, porque pode ser que qualquer argumento que fosse lançado lá, eu não iria conseguir encontrar a resposta rápida. E eu não sei qual é... Eles estão dizendo que iam trabalhar, de repente, com outra perspectiva, no sentido, não, o trabalho pode não ser pecado, mas nós vamos sugerir o trabalho mesmo assim, o trabalho secular, né? Então não é pecado, mas... Então, não era o meu entendimento, inclusive nem foi o que a Bíblia falou que eventualmente seria dito lá. Eles estão tentando fingir dizendo que eles... Acho que eles estão mudando o argumento, inclusive eles já disseram o contrário antes, né? No sentido de que eles iriam falar da questão trabalhista, de que era pecado não trabalhar. Depois eles mudaram, eles inverteram o discurso dizendo não, nós íamos falar outra coisa, nós não iríamos falar nada. Eu não acredito nisso, eu acho que não. Eu acho que os argumentos seriam tangenciáveis por esse direcionamento mesmo. Eles iriam falar que não trabalhar no secular é pecado, mas eles poderiam relativizar dizendo não, o trabalho não é pecado, não trabalhar no secular não é pecado, mas eventualmente é uma coisa... É bom trabalhar e eventualmente você pode estar se auto-sabotando, e eles iam trabalhar nessa perspectiva argumentativa. Eu acho que não, eu acho que eles iam trabalhar dizendo que era pecado. E a linha de que poderia, inclusive, fazer um salto para a questão da desonra de pai e mãe, eu acho que eles iriam trabalhar dessa forma, pelo que eu observei, né? E a questão do processo justamente alimentaria isso. Eu poderia estar naquele momento passando por um processo justamente porque os pais eventualmente estariam não estariam satisfeitos com a questão do trabalho e, portanto, seria reputado como pecado, né? Então, eventualmente, poderia haver, sim, alguma exposição nesse sentido. Eu acho que a linha argumentativa era essa, mesmo que, de repente, eles não dissessem, mas induziriam a esse raciocínio, né? Mas, de qualquer forma, não. Justamente, as pessoas achariam que, eventualmente, eu estou em pecado. E aí eu não descobriria, e aí essa é a grande possibilidade de escândalo, sim, eu não conseguiria provar que não era pecado. Pode ser que esse raciocínio eu não conseguisse encontrar rapidamente. E eu tenho razão. Essas questões, não só esse argumento trabalhista, outros argumentos ali análogos, eu não sei se encontraria a resposta rápida para isso. Então, portanto, sim, eu acho que a possibilidade de escândalo automático, eu imagino que seja isso, mas isso eu já falei, não, apenas estou dando detalhamentos sobre isso. Eu não vejo dois, não estou vendo dois, porque eu estava impedindo o escândalo, sim, né? Porque eu só não conseguiria impedir escândalo se eu tivesse resposta rápida para essas questões, que eu não sei se teria, como não tive, inclusive. A orientação bíblica que eu pedi dizia outra coisa, no sentido de quais os argumentos que eventualmente seriam lançados. Eu não poderia realmente fazer isso. Acho que mantenho a posição de que evitei o escândalo, sim. Evitei o escândalo. Cheguei em outro momento, 2 anos atrás, a refletir no sentido de, não, peraí, poderiam ser coisas um pouco mais fáceis e, eventualmente, ou mais passageiras, né? E aí sim, aí haveria uma possibilidade, mas essa não é a única possibilidade que eu cogitei. Então, na situação de escândalo automático, escândalo maior, realmente, eu entendo que não.
que os resultados seriam, sim, mais danosos a mim e ao ministério. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... então, se você ficar, você teria falado dos mandamentos. Não. Aí, por isso que não caracterizo o 2, porque vocês não sabem quando eu falaria. Vocês estão tentando caracterizar que vocês fizeram a repressão em 2022 e que eu teria falado até lá. Eu não sei. Eu não tenho certeza sobre isso. Né? Ainda mais levando em consideração que eu só recebi os argumentos complementares em 2021. Era muito cedo. Mais ou menos próximo ali, quando eu fiquei sabendo que eu era mãe espiritual. Quando vá essa acusação e a consulta bíblica nesse sentido, aí, próximo daquele tempo que eu recebo as informações complementares, e aí sim, eu teria mais condições de falar sobre os mandamentos, e logo depois vem a dúvida, tem essa. Só porque eu falei no canal, outra coisa que eu acho que eles estão tentando bater na questão de eu ter falado no canal. Se eu falei no canal, eu tenho total condição de ter coragem de falar sobre os mandamentos em público. Não é verdade. Eu ainda tinha medo de falar em público ainda. A dúvida se renovou. Eu passei a ter a dúvida de novo, né, sobre os mandamentos, porque eu poderia caracterizar a morte espiritual pela palavra, mas não só isso, porque quando eu falei no canal, eu tinha dúvida sobre a questão de colocar as pessoas em contexto de luta contra o mal. Então por isso eu não poderia fazer na igreja. Fazer na igreja era um problema também. E mesmo que eu fizesse no canal, eu estava torcendo que eventualmente isso não fosse algo errado, porque poderia ser. Eu tinha dúvida de que fosse. Mas aí pelo menos o canal já tinha feito se precisasse. Eu já tinha eliminado essa responsabilidade. Mas, tendo medo de que se alguém se convertesse no canal, isso poderia ser algo danoso, eu fiz por obrigação, mas havia um risco, né? Uma certa... Uma obrigação, não vou saber exatamente, mas fiz porque de repente seria a melhor sugestão, mas eu não tinha certeza disso. Torci para que eventualmente não fosse, de repente, alguém convertido, porque haveria a chance menor aqui, eu entendo, de ser convertido, e na igreja a chance seria maior em relação à questão dos mandamentos, então eu fiquei com medo. E sim, a dúvida se renovou. De qualquer forma, não importa, porque a dúvida se renovou depois. Antes de eu fazer a pregação na igreja, ou de eu tentar, que eu não sei se eu tentaria, houve houve a dúvida realmente. Aqui, e aí que tá, não, havia um outro impeditivo que no canal eu poderia fazer, que o canal não é a extensão da igreja. Então na igreja eu não poderia fazer porque eu estaria falando contra Cristo. Então eu não deixei as pessoas presas. Eu estaria falando contra Cristo, então não poderia, né? Porque seria impositividade. Então eles não poderiam fazer o ataque porque haveria um problema lá que eu estaria falando contra Cristo dentro da igreja, então isso também seria um outro impeditivo. Veja como eu não deixei as pessoas presas. Eu achei que eu não teria o direito de fazer, mesmo que fosse mãe espiritual, então havia um conflito de interesses aqui. Não poderia, não estava batendo o ataque que eles fizeram. Mas deixou preso, você quer que eu invada lá e faça a minha vontade? Pô, mas é pregar contra Cristo. Eu não tenho, assim, total coragem de fazer isso numa instituição que defenderia outra religião. E eles estavam falando como se eu tivesse a obrigação de ir lá, porque são meus filhos espirituais, e falar contra Cristo. Quer dizer, era estranho, porque eu não sei se eu realmente tinha direito para fazer isso. Eu não sei se eu teria o direito. Um motivo pelo qual, mesmo que eu continuasse na igreja, eu não falaria. Mais um motivo. Porque eu teria medo justamente porque eu não teria esse direito. Mas eles dizendo, não, vai lá e deixar preso. Claro, porque eu não sei se eu falaria, porque eu não teria direito. Então tem alguma coisa estranha. Ou eles, de repente, estavam tentando dizer que eu sou meio espiritual, eu teria direito sobre isso, quando eu não sei se eu teria direito. Olha, nem saberia. Eu nem sabia que eu era meio espiritual, mas eu não ia saber se eu teria o direito de falar contra Cristo na igreja. Claro, também pela possibilidade de escândalo, mas eu não sei se teria esse direito. E eles impondo como se eu tivesse que entrar lá para fazer uma luta, alguma coisa assim. E claro que havia essa possibilidade, mas aí que tá, isso é o que me justifica. Eu não abandonei ninguém, eu não sabia se eu tinha o direito de fazer isso só porque eram meus filhos espirituais contra Cristo na igreja. Mas isso também era um motivo que me impediria. Agora, então, resolvendo a questão, né? De novo, né? Mais uma resolução de questão. Não, um dos motivos que eu não retornei é porque eu não tinha o direito de fazer isso.
Eu achei que eu não teria, e que eu não teria porque geraria escândalo, que na verdade é o mesmo argumento. Né? Mas se gera escândalo, eu não posso fazer, porque talvez uma coisa que eles entendam como proibido, já que eles estão sugerindo outra doutrina. Né? Então é isso. Para mim era algo proibido. Então não houve abandono. Né? Não houve. Como é, não, não vou esperar. Complemento, não houve deixação, não houve deixamento, não houve deixar de pessoas presas. Porque eu achei que eu não teria o direito de fazer a pregação. E, exatamente por quê? Gerar-se-ia escândalo a partir disso, uma vez que seria diretamente contrário à doutrina eclesiástica. Então, isso era um problema. Né? E eu não concordo, então tinha esse impeditivo também. Então, é isso aí, valeu.